Seja bem-vindo aqui. Já vou de cara pedir para você comentar o silêncio dos generais, né? Que chamou a atenção. Aliás, já estava previsto que isso fosse acontecer, mas o que surpreendeu alguns foi Valdemar da Costa Neto e Anderson Torres terem se dispostos, estarem dispostos a falar, e falaram tudo, pelo que a gente sabe até aqui. Satisfação imensa te receber aqui no 11 News. Obrigado. Desculpa as minhas. Eu tive uma semana turbulenta por causa dos ataques que eu sofri aqui nas redes e tudo mais. O Miola estava sem link para entrar aqui. Ele acabou de escrever para mim. Você quer que eu entre como? Por telepatia? Aqui? Mas nossa comunicação é tanto telepática quanto via aplicativos, não tem problema. Nos comunicamos sempre. Sim. Nos entendemos. Mas, Gustavo, assim, oficialmente a gente não conhece o teor desses depoimentos que foram prestados ontem, né? Supõe-se que quem depôs, foi o caso do Anderson Torres, do Valdemar e outros, as suas respectivas defesas têm examinado conveniências para fazer, né, prestar um depoimento, né? E talvez exatamente em busca de esclarecimentos e atenuantes, né? No caso dos demais, que sempre foram muito falastrões, né, muito loquazes nos últimos 5 anos, né, sempre estavam numa ofensiva retórica, e ontem decidiram, então, esses generais, né, e o Bolsonaro decidiram, né, dentro do que prevê o próprio Código Penal, e a Constituição, que é o direito de silenciar para não se autoincriminar. Qual é o problema que eu acho que esses indiciados que estão em vias de se tornar réus, eles estão enfrentando? Na verdade, tem uma coleção de provas em relação aos vários crimes que foram cometidos, e especialmente o que estava ontem integrando este inquérito que está em curso, que são provas muito robustas, muito contundentes. E contra fatos não há argumentos. Então, há de parte, inclusive, das defesas, a alegação de que não conhecem a totalidade, né, dos elementos acusatórios. E talvez até seja uma verdade que o ministro Alexandre de Moraes estabeleceu sigilo ou restrição de acesso a determinados aspectos da delação do Mauro Cid e outras provas eventualmente colhidas no curso das investigações. Agora, do ponto de vista objetivo, eu tenho a sensação de que a escolha desses depoentes de silenciarem no dia de ontem, ela pode eventualmente livrá-los de quaisquer contradições que poderiam enfrentar e ser confrontados com provas durante o depoimento, mas não altera o curso geral da investigação, na minha opinião, considerando a robustez mesmo das provas que estão coletadas. E são provas muito duras, e há um relativo consenso no mundo jurídico brasileiro, né, sobre o grau de incriminação que esses personagens, né, estão submetidos. Então, acho que é o processo que segue. Importante de tudo isto é que seja tudo feito absolutamente dentro do mais rigoroso processo legal, e que ele culmine, que está sendo feito, porque é isso que nós não podemos nos comportar como torcedores e dizer que está na hora de prender o Bolsonaro, intimidar. Não, eu acho que tem que ter, né, um devido zelo. Nós já padecemos aqui do que são os abusos, os atropelos de processos judiciais corruptos, como foi a Lava Jato, né, de verdadeiros regimes judiciais de exceção. Não é isso que se trata. A democracia pode resolver, né, essa situação dos crimes cometidos contra aqueles que se insurgem contra ela, dentro do devido processo legal. Isso que está em andamento, e eu acho que o dia de ontem, portanto, ele não altera o curso, né, e a evolução dessas investigações, que deverão chegar a um termo, né, muito conclusivo, mais rápido do que a gente possa até supor. Miola, a última questão que eu fiz aqui para o Tardelli, eu vou repetir aqui com você, que é o seguinte, que o Brasil é conhecido por ser o país dos acordões, né? Historicamente, é uma síndrome que a gente tem
né? Características, inclusive, dentro da nossa esquerda e tal. Será que a gente está superando esse momento? Porque é algo que veio à tona, né? Depois de a gente perceber o que está acontecendo, que a polícia não recuou, que não está tendo essa coisa sem anistia muito forte, né? E aproveitar e dizer o seguinte, pedir para você comentar o fato de que o Bolsonaro está tendo todo o direito à defesa e a ter a voz e tudo mais, que o Lula não teve, né? Quando teve a Lava Jato. Nós estamos falando aqui de dois processos inteiramente distintos na sua qualidade, né, democrática e constitucional. O presidente Lula foi submetido a um regime de exceção jurídica, né, que depois se descobriu que, para além da excepcionalidade jurídica para propósitos político-ideológicos, se tratava, né, também de um sistema de corrupção judicial, o maior sistema de corrupção judicial do mundo. No caso dos réus bolsonaristas generais, tanto militares quanto civis, não é disso que se trata. Nós estamos diante de um processo que não é exatamente um processo que eu imagino, tá, que seria recomendável, Gustavo, de um processo no contexto de uma justiça de transição. Dada a gravidade, a profundidade, a extensão desses acontecimentos, nós mereceríamos, né, o que é comum, né, em democracias, superarem os seus traumas de maneira muito profunda e exaustiva, exatamente com esse espírito de restaurar a memória, a verdade, né, e a justiça nacional e também a reparação pelos danos que a sociedade sofreu com esses crimes que foram impetrados. Não está acontecendo isso, mas também não está acontecendo algo de menor importância. Vamos combinar que levar, indiciar e chamar para depor 5 generais e um almirante da Marinha, né, e além disto, outros integrantes das Forças Armadas da alta hierarquia militar, não é nada trivial. E, inclusive, não tem nenhuma relação com os precedentes históricos. Nós saímos de todos os períodos históricos onde esses que perpetraram os crimes nesses últimos anos são os mesmos, rigorosamente, do ponto de vista de um bloco social a que pertence, um bloco histórico, uma classe dominante, são os mesmos que perpetraram esses crimes lá atrás, tanto no campo diplomático, como nas Forças Armadas, dos estamentos públicos, frações da classe dominante, nunca foram ao banco dos réus. Então, esta é a primeira vez que está acontecendo isso. Isto é muito relevante, é muito significativo, e eu insisto, não é pouca coisa levar 5 generais, mais um punhado de coronéis, de tenentes-coronéis e outros oficiais para o banco dos réus. E se você me permite, sem estardalhaço, quer dizer, não houve gritaria dos generais. Nada. E tem isso, exatamente, tem um ambiente social e institucional que está favorecendo muito esse ambiente. Agora, se tu me perguntares, isto responde à totalidade das necessidades que nós teríamos, eu te diria que não. Inclusive, eu te digo que há, nestes indiciamentos feitos, eu identificaria uma espécie de um cordão sanitário colocado em torno da instituição Forças Armadas. Né? Porque nós temos muitos outros oficiais, muitos deles ainda ocupando postos relevantes no alto comando do Exército ou em funções de comando de tropas e comandos operacionais ou institucionais, administrativos das Forças Armadas, que estão sendo safados. Então, o próprio Mauro Cid, se tu observar, ele está sendo livrado, porque ele está, inclusive, com o caminho para a promoção em abril livre, e por um truque dos militares. Alguns dias atrás, eles plantaram uma notícia falsa de que, se a Justiça Civil não punir o Mauro Cid, ele segue habilitado na promoção da carreira. É falso isso, porque o Ministério Público Militar e o próprio Comando do Exército já poderia evocar o que é dos estatutos militares, o que eles chamam de uma declaração de indignidade para o oficialato. E nós estamos diante de um oficial que ele é réu confesso, ou seja, ele assumiu que cometeu crimes, que já foi preso, fez um acordo de delação premiada, não haveria nenhuma razão para ele não estar sendo, né, punido pelo próprio Exército, administrativamente falando. Não está. Em compensação, no dia de ontem foi noticiado
que são esses balões de ensaio que são lançados pelo Exército. Ontem eles anunciaram que os 2 militares que foram presos na operação de 2, 3 semanas atrás, eles tiveram suas funções militares suspensas. Eles eram comandados pelo Mauro Cid, só que eles não têm o sangue azul do Mauro Cid, talvez. O Mauro Cid é filho de um general que pertenceu ao alto comando do Exército, que representou o Brasil na Apex durante o governo fascista militar do Bolsonaro, e que participou, inclusive, da maracutaia para vender os bens da União que foram roubados pelo Bolsonaro, Mauro Cid e outros comparsas, e traficados para os Estados Unidos, contrabandeados para os Estados Unidos para serem vendidos lá. E esses que foram presos eram subordinados ao Mauro Cid e obedeciam a comandos do Mauro Cid durante a conspiração golpista entre a eleição e dezembro. Então veja que existe uma seleção desse processo de punições que ele não está atingindo a globalidade dos implicados, e muitos deles estão na ativa. Isso tem um interesse fundamental, qual é? Que é o interesse de preservar a instituição Forças Armadas. Eu, pessoalmente, acho que não estou insatisfeito com o andamento, mas acho que seria muito importante uma abordagem de caráter institucional de atingir este poder estamental, porque é necessário que o poder político, a sociedade civil, reformem as Forças Armadas, para que elas se ocupem do que tem que se ocupar, que é da defesa, e deixem de atuar onde não são chamados e a indevida participação, que é no mundo da política, da administração do Estado, né, e dos rumos, dos destinos do país. Não compete a eles fazer isso. Então, por isso que é o prejuízo que eu acho desta insuficiência na abordagem, desse acordo que foi feito para esse cordão sanitário em torno dos militares, que ele deixa uma fraqueza pendente da falta de uma reforma, de uma abordagem sobre a reforma militar no nosso país. Jefferson Miola, que saudade de te ouvir, viu, Jefferson? A gente ficou tanto tempo, a gente fez uma temporada tão boa quando eu estava ali no 247, boas lembranças e tudo mais. Eu tenho imenso carinho por todos no 247 e estou feliz aqui de você vir aqui nos brindar com a sua elegância habitual. O Jefferson Miola ajuda a gente a desacelerar um pouco, né? Que é uma coisa que a gente precisa, né? E observar com muito cuidado, com muita acuidade. Eu vou para o bate-papo aqui trazer 2 comentários para a gente seguir na nossa resenha. E vocês estão aí, vocês que estão nos assistindo, estão intimados a perguntar e comentar aqui, participar junto, interagir com o nosso querido convidado ilustre Jefferson Miola. Antônio Bastos está dizendo aqui: Tarcísio é Bolsonaro e quer usar a polícia militar para o seu projeto. É um golpista e está aprontando. Já tem coisa combinada para o dia 25. Vamos tentar falar um pouco sobre isso no próximo momento aqui. Marcelo Andrade de Lacerda, doutor Lênin Streck já declarou diversas vezes que as instituições públicas dão um jeito em se preservar e o passapano vai acontecendo aos poucos. Barroso já saiu em defesa da juíza Gabriela Hart. Tudo bem, eu até trouxe o comentário do Marcelo, porque de fato a gente precisa ter todos os cuidados, né, Miola? Mas é inegável que alguma coisa, né, se mexeu, né, pelo menos nesses últimos momentos. Eu queria que você aproveitasse, o Miola vai falar também da questão da crise Israel-Brasil, que eu acho muito importante, Brasil-Israel, crise diplomática artificialmente criada ali pela imprensa brasileira, né, uma coisa muito deprimente, muito degradante, né, Miola? Mas antes, sobre o ato de sexta-feira, tem aí, eu já disse, a declaração em off de um ministro do STF dizendo o seguinte, né, se Bolsonaro falar um ai do STF, vai preso, né? Como é que você está vendo essa expectativa e essa mistura de religião, Malafaia, etc., para esse ato? Você acha que você também é um daqueles que acham que esse ato já é ilegal por natureza? Nos propósitos que foi divulgado, eu não compartilho com essa hipótese. Eu acho que ele se inscreve no marco das liberdades de opinião política e de manifestação política do país. Eu não vejo, né, como algo que esteja infringindo a qualquer lei, né, ou a Constituição brasileira. Infringiria a Constituição brasileira se ele fosse previamente censurado, sendo um ato que foi comunicado, seu propósito supostamente foi esclarecido, né, não haveria restrições para fazer. Eu acho que, inclusive, iniciativas que visem coibir o ato, eles acabam reforçando e ajudando o dínamo da convocação deste ato mais do que qualquer outra coisa, né? Então é contraproducente, eu acho isso. Agora, eu acho também
Gustavo. Primeiro que o ato né, ele tem uma aposta política importante. Né? Ele tem é um investimento na construção de um elemento simbólico, né, de grande repercussão para manter, né, a matilha fascista, a extrema-direita brasileira, né, sob processo permanente de mobilização, né, e caracterizando, né, esta situação que eles estão enfrentando como sendo uma ofensiva do sistema contra eles. Né, eles que vieram para mudar tudo que está aí, né, tem variantes. A extrema-direita ela usa variantes, né, desta mesma ideia-chave de que eles estão produzindo uma contra-revolução reacionária e ultraconservadora. Aqui no Brasil é o sistema representado na união entre o comunismo e o STF que impediram a vitória do Bolsonaro. Essa é a tradução em síntese que eles fazem, que é propagada, né, pelo fundamentalismo religioso, pelos charlatões que exploram a fé alheia, né, pelas mídias sociais, redes, né, da extrema-direita. Mas eu não acredito, Gustavo, que a vida será fácil também para eles no próximo domingo, porque qualquer deslize que seja cometido, e aqui quando eu falo de deslize, não é nada, né, de algo muito extraordinário, de extravagante. O simples menção que o Bolsonaro vier a fazer, ou alguns dos seus locutores durante o evento, parece que selecionaram 5 ou 6 para evitar que fuja do controle, mas qualquer menção que seja feita, né, ao questionamento do que está acontecendo no país, desde a eleição até os dias de hoje, isso caracterizará, né, uma forma de manifestação que confirma que eles partem de um pressuposto que ele é falso, mentiroso, para alimentar e animar uma dinâmica na sociedade que é uma dinâmica, aí sim, contra a lei, que é de estabelecer uma dúvida e não reconhecer o resultado eleitoral, né, e não reconhecer a lisura da eleição de 30 de outubro de 2022, que elegeu a chapa do presidente Lula com o Geraldo Alckmin. Se isso acontece, aí eu acho que o Bolsonaro e os que fizerem isso descem do palanque e vão direto para a prisão. Aí é prisão em flagrante. Porque, veja, todo o processo que gerou esses atentados contra o Estado de Direito e a democracia, inclusive os atos terroristas de dezembro em Brasília, 12 de dezembro, no dia da diplomação do Lula e do Alckmin, no dia 24 de dezembro, na tentativa de explosão do caminhão de querosene na proximidade do aeroporto de Brasília. Depois, no dia 8 de janeiro, são atos que foram catalisados por uma afirmação, que é essa afirmação mentirosa, né, que colocou em dúvida o resultado da eleição, a fraude eleitoral. Se fizerem isso, eles estão continuando a prática de um crime que está sendo apurado, que no dia de ontem, inclusive, eles foram convocados a depor. A vida fica difícil. Então veja que é um fio da navalha também para eles, ao mesmo tempo que eu entendo como uma aposta, né, para coesionar, para manter, né, a matilha, né, em situação de mobilização permanente, né, e traduzir internacionalmente, que pode ter uma presença significativa de pessoas, e traduzir isto, né, internacionalmente como sendo, né, uma grande força movimento existente no país, que está sendo atacada, etc., mas também é uma aposta de risco, porque é muito tênue, né, essa fronteira que eles têm entre o que vão dizer, né, de aceitável e o que poderão dizer, né, que caracteriza crime, né, contra as instituições. Ou seja, eles estão levemente encurralados, né, Miola? Levemente encurralados. Olha, diga. Não, é isso. Eu diria, apenas acho que levemente é um pouco generoso de tua parte. Estão profundamente encurralados. Eu acho que estão. É uma defensiva política, né, Gustavo? Claro. Sem nunca subestimar. É aquela coisa, a história, você como conhecedor, né? O Jefferson Miola, gente, ele foi você foi o idealizador do primeiro Fórum Mundial, você foi o coordenador do primeiro Fórum, né? Eu fui aqui eu coordenei, fui o coordenador executivo das 4 edições mundiais dos fóruns. O primeiro em 2001, 2002 em Porto Alegre, 2003, aí ele foi a Mumbai, na Índia, em 2004, e volta ao Brasil, que foi a última grande edição mundial, né, o Fórum de 2005, também aqui em Porto Alegre. Isso originou numa
conjuntura muito particular, que coincidia, inclusive, com a eleição de vários governos antineoliberais e progressistas da nossa região, e o papel que tiveram as administrações populares do Partido dos Trabalhadores na cidade de Porto Alegre, também no governo do estado, na época era o governador Olívio Dutra, né, nesta criação de uma mística, né, organizadora de um grande movimento internacional contestatório ao pensamento único, ao tal do consenso de Washington. Né? O Miola, ficou até arrepiado aqui, o legado dele nas organizações ali dos fóruns, né, é incomensurável, e eu quero tratar, portanto, hoje com você também do G20, porque tem ali uma pequena cifra desse sentimento do fórum também nesse G20, porque o Brasil está sem muita pretensão ou forçação de barra, ele está impondo uma agenda para o mundo, né? Uma coisa impressionante. Miola, Maria Medeiros está dizendo aqui, escutar o Miola é um deleite. Olha que beleza. Português bem falado, num volume carinhoso. Que homem inteligente. Aqui o Miola tem o fã-clube dele aqui, que vai aparecer aqui já já. Deise Lívia Silva, bom dia. Quando cheguei agora na live, quem é seu convidado? Aqui eu estou trazendo justamente um comentário para reforçar mais uma vez que estou conversando com essa figura espetacular, que é o Jefferson Miola. Miola, só para a gente fechar a questão da manifestação de domingo e tudo mais, desse ato aí ambíguo, que a gente não sabe muito bem o que vai ser, essa história que o internauta aqui levantou da troca dos comandantes militares, da Polícia Militar em São Paulo, 34 comandantes trocados pelo Tarcísio, deu uma crise, abriu uma crise na PM e tudo mais. É preocupante, né, que seja assim um processo tão próximo, né, temporalmente, desse ato aí que, enfim, seria talvez a última cartada do Bolsonaro para tentar sobreviver. Eu não tenho assim as informações, Gustavo, não sei se é uma coincidência temporal ou se é algo vinculado aos eventos do dia 25, né? Agora, nós estamos diante de dois personagens, que é o governador de São Paulo e o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que tem uma visão claramente militarista, né? Uma visão de direita, né? Ultraconservadora, né? E de uma visão de uma segurança pública repressiva, ostensiva, né? E inclusive de práticas de segurança pública violentas e mortais, né? Então eu acho que as mudanças que são produzidas por personagens com esse perfil, a gente tem que sempre se preparar, né? Porque não são exatamente mudanças de caráter republicano, né? E democrático. Eu acho que elas têm sempre um sentido, né? De aprofundar uma linhagem, né? De polícias militares, que é um tema ainda não abordado no nosso país, mas uma linhagem de polícias militares que foge aos padrões de sociedades modernas, republicanas e democráticas, né? O Jefferson Melo, o pessoal está me dizendo aqui para ler alguns superchats enviado antes. Antônio Bastos, é esse aqui. Vamos lá, então. Antônio Bastos. Tarcísio é Bolsonaro e quer usar a polícia militar para o seu projeto. É um golpista e está aprontando. Já tem coisa combinada para o dia 25. Eu acho que eu tinha lido o seu comentário, querido Antônio, mas está lido aqui. A gente agora nós temos de esperar também, né? Tá em cima essa situação do Tarcísio. Pode ter acontecido de tudo ali dentro das PMs, inclusive Fernando Horta e eu, a gente entrou até por uma interpretação do seguinte, quer dizer, o Bolsonaro deve ter forçado alguma coisa para o Tarcísio, e os policiais que estavam ali nas cadeiras de comando se recusaram a fazer isso, e o Tarcísio pode ter tido que mexer nas PMs. Ô, Miola, vamos falar um pouco dessa situação da crise diplomática que foi, enfim, criada sobretudo pela imprensa brasileira, né? Uma vergonha muito grande, a última imensa vergonha. Eles já recuaram, né? Não sei se você percebeu, quer dizer, ficou tão feio, ficou tão constrangedor. O Blinken não deu essa colher de chá para o Jornal Nacional ontem, você viu? A jornalista tentou arrancar dele uma declaração atacando Lula e ele simplesmente manifestou o carinho e admiração que ele tem pelo presidente Lula. Faz digamos, um preâmbulo dessa questão para a gente aqui, uma síntese. Gustavo, eu concordo contigo. Eu acho que, na verdade, não existe uma crise diplomática, né? Existe uma reação histérica de parte do Estado de Israel,
que instrumentaliza uma declaração que fez o presidente Lula, vinculando a situação enfrentada pelos palestinos nos seus próprios territórios, né, fazendo uma analogia com essa realidade vivida por eles sob o jugo do exército de Israel, e comparando isso com a realidade vivida pelos judeus, né, na Alemanha e na Polônia, dos anos 33 a 1945. E é uma analogia histórica que ela é irrefutável. O que está acontecendo nesse imenso campo de concentração chamado Faixa de Gaza, e que tem dentro dele um subconjunto que é a cidade de Rafah, ele é exatamente aquilo que o Hitler produziu em 1940, quando ele circunscreveu no gueto de Varsóvia 380 mil judeus que, a partir do outono de 1942, começaram a ser deslocados. Parte deles foram deslocados para o campo de concentração de Auschwitz, onde padeceram, né, e outra parte foi diretamente para as câmaras de gás, né, de Treblinka, né, num campo de extermínio de Treblinka. A situação hoje ali na faixa de Gaza, na cidade de Rafah, ela é exatamente a mesma. Porque Israel provocou o deslocamento forçado de mais de 1,5 milhão de palestinos, adensou essa população em campos de refugiados, num lugar onde viviam antes 164 mil pessoas originalmente, está forçando essas pessoas que ou saiam pela fronteira com o Egito para morrerem como povo e nação, ou morrerem por abandono no deserto do Egito, ou então que permaneçam ali em Rafah para serem bombardeados, como foram ontem bombardeados, né, vítimas de pestes, de epidemias, né, e de toda sorte, né, de restrições, inclusive de água e de alimentos, e de remédios da ciência médica. Então é exatamente isso que está fazendo. O governo de Israel, na minha percepção, ele faz disto, né, um instrumento para, por um lado, se vitimizar perante a comunidade internacional, imaginando que ia provocar uma grande comoção internacional, porque é um país que está completamente isolado no mundo, fez isso com esse objetivo de se vitimizar e angariar, então, apoio e solidariedade internacional, não conseguiu, não tem, com exceção da primeira-ministra da Itália, a Meloni, que fez uma crítica à posição do presidente Lula, todos os demais líderes, as principais autoridades do mundo, né, silenciaram, porque sabem que é uma analogia perfeitamente cabível e aceitável que o presidente Lula fez. Não disse nada, nenhum disparate que o presidente Lula fez. Em segundo lugar, Israel pretendia também no plano interno, que é uma situação do Netanyahu, que ele está numa situação muito complicada domesticamente, ele responde, né, por propina, corrupções e fraudes, por isso que ele fez um movimento antes do 7 de outubro, de tentativa de reforma constitucional para fugir da prisão, e agora ele usa a guerra também como um mecanismo de autodefesa pessoal diante da justiça israelense. Então ele tentou fazer isso na opinião pública doméstica e o efeito não foi também muito significativo. E do ponto de vista da sua prioridade que tem com a extrema-direita internacional, mas sobretudo a extrema-direita brasileira, né, que tem um forte vínculo com o sionismo internacional, eles apostaram enormemente, fizeram disso uma tentativa de catalisar, né, uma grande reação no interior da extrema-direita brasileira, inclusive para impulsionar o ato do próximo domingo. Não conseguiram isso também, né? Agora, o papel lamentável que houve, Gustavo, é o da mídia brasileira, né? Porque a mídia que foi muito instrumental, ela que foi o motor de transmissão, né, desta situação defendida pela propaganda sionista internacional e que criou esse clima, né, artificial. Nós temos hoje uma situação, né, e temos que reconhecer isso, o grande papel que o presidente Lula está jogando no mundo nesse momento. Quando o assunto tendia já a baixar um pouco, né, na opinião pública internacional e reduzir a sua relevância e a preocupação do mundo em relação à tragédia que está acontecendo em Gaza, o presidente Lula faz essa declaração que criou uma verdadeira baliza para o debate internacional. A ONU, o Conselho de Segurança da ONU, na terça-feira, discutiu uma proposta de resolução da Argélia pedindo o cessar-fogo imediato na faixa de Gaza e impedindo que Israel continuasse a operação terrestre em Rafah. E nos dias precedentes à declaração do presidente Lula, os Estados Unidos já anunciavam uma simpatia por medidas de cessar-fogo na região, porque o Biden está sofrendo uma pressão interna e a consciência pública mundial da sociedade civil internacional aumentou enormemente e pressiona os governos nacionais exigindo, né, uma imediata cessação dessa barbárie que está acontecendo lá. E eu tenho a sensação, não é sensação, já confirmei isso,
que os Estados Unidos só não aprovaram a resolução, foi o único país a vetar a resolução, e eles têm esse poder de vetar a resolução, e isso é trágico, porque há continuidade dessa barbárie, só não aprovaram a resolução para não valorizar enormemente a posição do Brasil no mundo e, sobretudo, né, a figura do Lula. Verdade. Esse foi. E o procedimento dos Estados Unidos, Gustavo, ele é idêntico àquele que em 2010 o Barack Obama teve, quando o Lula, junto com o Erdogan, patrocinaram um acordo de contenção de armas nucleares pelo Irã. Um acordo belíssimo, extraordinário, inclusive que tinha restrições muito elevadas que o Irã aceitou, em confiança a Lula e a Erdogan na época, aceitou se submeter àquele acordo. Pois bem, poucos meses depois, 2, 3 meses depois, Barack Obama, qual foi o procedimento? Botou tudo terra abaixo e evitou que o Brasil, né, patrocinasse aquele acordo para os Estados Unidos patrocinarem, então, eles lideraram um novo acordo. E é exatamente a mesma posição de hoje, para impedir que uma potência, da importância que tem o Brasil, com uma figura que é o maior, talvez um dos mais raros estadistas do mundo contemporâneo, maior líder popular da atualidade, pudesse ter esse protagonismo. O recado que os Estados Unidos dão para o Brasil é: vocês não têm o direito, né, de participar do grande jogo da geopolítica mundial. Esse é o sentido. Né? Isto mostra, por um lado, que é o grande peso e o valor, a importância que tem o presidente Lula no cenário internacional, que está se refletindo, como tu disseste, na reunião do G20, né, que terminou ontem. Mas, ao mesmo tempo, você dizendo isso aqui, para um fato para o qual não tinha atentado ainda, quer dizer, o veto dos Estados Unidos, em parte, foi para evitar que o Brasil saísse tão forte dessa cena. Exatamente. Também é um reconhecimento de que o Brasil está impossível. Eu acho impossível no sentido de, enfim, dominar um pouco essa cena internacional com as suas referências, né? Um país... energia, 90% da nossa matriz energética é limpa, enfim, concentrando todas as agendas, né? Preside o G20, preside os BRICS, tem outras ainda atribuições internacionais nesse momento. Então, e a gente viu o Blinken aqui no Brasil, como qual foi a postura dele diante do presidente Lula. O Lula acabou de conversar com o Blinken, no dia seguinte conversou com o Lavrov. Inclusive mandou o avião buscar o Lavrov, porque você viu essa história? Que não podia ameaça, abastecer o avião russo. Que coisa terrível isso aqui. Confirmou a presença na reunião dos BRICS na Rússia. Eu acho que é o melhor momento do Lula internacional de todos os tempos, incluindo os primeiros mandatos. Você concorda, não? Eu concordo, eu acho que ajustou muito a política, né, sua visão sobre esses dois conflitos-chave no mundo contemporâneo, Ucrânia e Gaza, né, e tem esse papel, que é um papel, né, chave. O Lula criou um marco, criou uma baliza mundial. É aquilo que o Celso Amorim disse, ele sacudiu o mundo. Né? Isso não é força de retórica, é um dado da realidade. O presidente Lula mexeu com essa acomodação mundial, estimulou o sentimento da sociedade civil mundial, crítica, essa consciência pública contra a barbárie, contra o Holocausto, contra a limpeza étnica que está em curso lá, e criou um marco mínimo a partir do qual tem que ser pensada a solução para lá. Cessão imediata dessa barbárie que está acontecendo lá. A situação para Israel, Gustavo, ela tende a ser cada vez de maior isolamento. Ontem mesmo eles bombardearam Rafah, apesar de todo o clamor mundial sobre que está crescente no mundo, contrariaram, portanto, a visão dos próprios Estados Unidos, que criticam o que eles fizeram no dia de ontem. Eles já estão num nível de isolamento, né, muito relevante, e a partir de ontem, né, isto obriga, inclusive, que os Estados Unidos revejam os seus apoios, tanto financeiro quanto militar, a Israel. Por força da opinião pública interna, 70% do eleitorado do Partido Democrata é contra este apoio que o Biden está concedendo a Israel. E, por outro lado, no dia de ontem, não sei se você acompanhasse, que está em curso, além daquela ação inicial que tramita dentro da Corte Internacional de Justiça em Haia, sobre se Israel comete ou não comete crimes de genocídio, está em curso, em paralelo, um outro processo que discute a ilegalidade das ocupações dos territórios palestinos por colonos judeus. E no dia de ontem, inclusive antes de ontem, na quarta-feira, uma conselheira do Itamaraty foi enviada para lá para expor a posição brasileira em lugar do embaixador Simas, que esteve na reunião com o Bolsonaro. Eu escrevi um artigo hoje sobre isso, mas só faço essa menção,
que tem um gesto embutido nisto, tá? Mas no dia de ontem, que foi o dia em que a China se pronunciou, a China também criou um outro marco na caracterização sobre o processo. Ela diz que ela reconhece que o direito do povo palestino a se insurgir, que é um direito consagrado no princípio internacional, que é o direito que os povos têm da autoinsurgência, da insurgência diante ou de uma agressão interna ou de tiranos, né, que opõem, que agridem e que oprimem seus povos. Então, isto amplia enormemente ainda, né, esse isolamento de Israel, e eu acho que pode nos colocar diante de uma situação que é mais rápido do que tarde, que a gente tem uma solução que evite a consumação dessa limpeza étnica que está acelerando, né, de maneira, né, impressionante e dramática. Ou seja, China e Rússia se aproximaram mais da posição brasileira. Isso é uma coisa assim impressionante. Olha, o bate-papo aqui, a Norma Serra está lembrando o slogan do Fórum Mundial ali, um outro mundo é possível. Tão bonito isso, né, Viola? Esse slogan deve evocar muitas coisas para você, né? Você lembra de como foi criado esse slogan? Isso nasceu já nas reuniões preparatórias. Né? Foi tudo. Isso foi. Nós tivemos em junho. Apareceu, foi. Em 24 de junho de 2000, exatamente, a gente participou de uma reunião em Genebra, no marco de uma reunião internacional da ONU. Fomos pelo governo do Estado, o vice-governador Miguel Rosseto, né, a secretária de imprensa do governo, Denise Mantovani, e eu fomos a Genebra, participamos do primeiro encontro que lançou a ideia geral. Mas era a ideia de lançar um grande fórum internacional, não tinha nome, não tinha nada. A partir daí se estabeleceu uma espécie de um comitê internacional com predomínio de brasileiros, que reuníamos pelo menos uma vez por semana em São Paulo, com vistas à preparação disso. Eu estou te dizendo que o fórum foi lançada a ideia em junho de 2000 em Genebra, e tivemos de junho até janeiro de 2001 para realizar a primeira edição. E havia uma expectativa de que participassem 3, 4 mil pessoas, nós fomos surpreendidos positivamente com 25 mil pessoas, tal era, né, o apelo, a mística que ele criou, e essa tremenda capacidade, né, de animar, de entusiasmar, né, e mover, né, o mundo em torno de uma grande utopia. Um evento de rock, né? Uma coisa assim, sabe? Em que todo mundo, né, celebrando a paz e tudo mais. Antônio Bastos, olá, Conde, poderia ver meu superchat enviado antes e comentar? Pronto, eu já tinha enviado, meu querido, já tinha lido aqui para o nosso querido Miola. Daniela da Rocha Vieira está dizendo, domingo teremos o mesmo suco estragado do bolsonarismo de sempre, me cheque rezando, orações para pneus, sinal de luz para alienígena, a micareta do gado. Meu Deus, ela diz aqui, mica, gado, né? Você parar um pouco uma da outra. Ô, Miola, querido, como é bom conversar contigo. Olha, eu vou colocar aqui o nosso próximo convidado, ele está aqui no bastidor para a gente fazer uma transição aqui suave. Mas antes, uma última questão que eu queria que você comentasse, que é o seguinte: o G20, o discurso do Mauro Vieira ali na abertura daqueles trabalhos com os embaixadores de cada país, né? Que vão participar do G20, de cada um dos países que vão participar do G20. O que você achou? Uma agenda brasileira, Brasil realmente colocando uma agenda importante para o mundo, e sem nenhum tipo de efeito colateral da fala do Lula, né? Naquela primeira reunião. Não, pelo contrário. Isso. A posição do presidente Lula, ela foi absorvida, como eu disse antes, porque não há nenhuma heresia do que o presidente Lula falou. Não há nenhum erro histórico na caracterização que o Lula fez. A afirmação do Lula não foi de negar o Holocausto, como falsamente alega a propaganda sionista. O presidente Lula comparou que a realidade vivida pelos palestinos na faixa de Gaza, imposta pelo exército nazi-sionista de Israel, ela é idêntica àquela enfrentada pelos judeus nos anos 30 a 40 na Alemanha e na Polônia, durante o regime nazista. Não tem nenhuma impropriedade nisso, e, portanto, essa verdade ela pode não ter sido endossada, aberta e publicamente pelos líderes mundiais, mas ela não recebeu nenhuma contestação, com exceção da Meloni da Itália. Né? Então, primeiro isso. Segundo, Gustavo, o presidente Lula, e aí a virtude dele também, uma aposta que ele faz, uma dedicação pessoalíssima dele, né, investimento na política externa, ela tem sido de uma eficácia, né, muito grande no aproveitamento dessas circunstâncias que o governo tem tido, né, de dirigir grandes, ainda que rotativamente, provisoriamente, grandes, né, movimentos internacionais. É o caso do BRICS, é o caso agora do G20. Eu acho que o governo soube
né, de uma maneira muito eficaz, trazer os elementos da conjuntura real, colocar no centro da agenda da preocupação das potências mundiais o que são os fatores concretos dessa conjuntura gravíssima, e teve uma reação, do meu ponto de vista, que é uma reação que é considerada atípica para os padrões da diplomacia brasileira, mas foi uma reação à altura que o embaixador Mauro Vieira teve, por orientação do presidente Lula, na reação ao que fez lá o governo nazi-sionista do Netanyahu e o seu chanceler. Então, isso foi uma afirmação muito forte, muito contundente, que já se deu na antessala do início da reunião do G20, nessa semana no Rio de Janeiro, e no curso dessa reunião, o resultado final foi um endosso das posições brasileiras em última instância. Nós até podemos dizer, bom, não teve uma declaração explícita, né, de adesão dos Estados Unidos ao compromisso imediato de a próxima resolução da ONU aprovar, né, o cessar-fogo lá. Mas a sinalização de que isto é uma exigência ética e humanitária internacional, ela está caracterizada na declaração final do encontro e, portanto, né, merecem muitos aplausos esta condução que o Brasil vem fazendo da presidência temporária do G20. Vamos acompanhar de perto todos os desdobramentos desse primeiro momento do G20 e ao longo, né, desse ano de 2024, porque o G20 oficialmente vai ser em novembro deste ano. Miola, você está diante de um dos maiores bateristas da história brasileira, Theo Lima, meu querido Theo Lima, finalmente consegui trazê-lo aqui para o programa. A gente vai fazer essa transição aqui, quero receber com todo carinho, viu, Theo? E ele também é presidente do Sindicato dos Músicos Profissionais do Rio de Janeiro, Miola. Tem noção? Opa, que privilégio. Vamos ter um direito à palhinha aqui do Theo Lima depois, ao final? Direito à palhinha. Não, ele vai fazer aqui alguma coisa aqui. Alguma coisa a gente vai inventar aqui. Miola, Theo, seja bem-vindo. É uma grande honra. Obrigado. E eu sou fã do Miola, mas fã mesmo. Obrigado. Opa! É uma história. Obrigado, querido. Vou acompanhar vocês aqui e deixo um grande abraço, um grande prazer. Um abraço grande para ti, Theo. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Miola. Excelente fim de semana para você. A gente conversa mais depois, querido. Obrigado.